Seja bem-vindo a mais um Clube do Livro, o seu programa sobre recomendação literária semanal. Eu espero que você já esteja acompanhando os outros clubes do livro que a gente fez. E, assim, toda vez tem algum convidado especial falando de um livro muito bom para edificação da sua vida, para você compartilhar com as pessoas ao seu redor. E hoje não é diferente. Hoje é um livro muito legal do pastor Heber Campos Júnior, chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Bom, você já leu esse livro? Você já se interessou por esse assunto? Você já se perguntou como que se dá a vontade de Deus, biblicamente? Você já parou para refletir nisso? Como que Deus revela a sua vontade para nós individualmente? Bom, hoje a gente vai refletir sobre isso, hein? E é o Samuel aqui, membro da IPP, que vai falar com a gente sobre isso, né, Samuel? Sim. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite de falar um pouquinho sobre esse livro. De fato, é um livro muito importante e um tema também importante e crucial para o cristão, né? Entender a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus e como realmente colocar ela em prática no dia a dia, né? Nas nossas escolhas. E, de fato, foi muito bom ter escolhido esse tema, vocês terem escolhido esse tema. Então, eu já quero começar com uma pergunta aqui. Por que você se interessou por esse livro? Porque geralmente a gente tem uns porquês, né? Esse livro principalmente, né? Esse livro é muito interessante, porque quando alguém vem perguntar assim, eu não sei o que eu faço nesse ramo, pode ser qualquer área. A gente pode recomendar esse livro, porque é muito bom. O motivo que me fez comprar esse livro, na verdade, foi em João Pessoa, né? Na época eu era presidente, cuidava dos adolescentes e os jovens da igreja, e por motivo de realmente conhecer mais de vários assuntos diferentes, né? E também pelo próprio teor do conteúdo e do título do livro, isso me chamou a atenção, sabe? Para que eu pudesse realmente ter mais conteúdo sobre aquele assunto e também que eu pudesse indicar, emprestar para os jovens, adolescentes, que eu sempre incentivava eles a ler mesmo. Tanto que eu comprava vários livros, emprestava, e alguns nem de fato voltou para minhas mãos, né? Mas de fato, o importante foi que eles realmente foram lá, leram, e me impactou muito o livro, porque me fez entender alguns aspectos da vontade de Deus que eu até então não tinha parado para perceber. Isso é interessante, né? Foi o que a gente falou no começo, de como que o título já chama atenção, porque ele pode se encaixar em várias áreas, né? Exatamente. Pode ser num departamento específico da sua vida, você tá procurando uma literatura e ela pode ser para o resto das coisas, né? Pode servir para várias coisas ao mesmo tempo. Esse é um livro que serve para isso, gente. É interessante. Eu super recomendo. Esse livro foi um divisor de águas na minha cabeça, assim, para eu entender como que funcionava. Porque geralmente a gente faz escolhas muito erradas, mas a gente já vai falar sobre isso. Samuel, o que ele mudou na sua visão de escolhas sobre a vontade de Deus? Ele refinou o conhecimento da vontade de Deus na minha vida, sabe? Por exemplo, eu já vi muita gente aconselhando outros, falando assim, olha, faça o que te der paz no coração. Então, de líderes isso. Uhum. E sempre ficava na minha cabeça, como é que eu vou seguir a paz do meu coração se a própria Bíblia me orienta que o meu coração é enganoso? Então, me deu mais subsídio para que eu pudesse falar assim, olha, não siga isso, não faça assim, por isso. E o interessante do Heber é que ele consegue fazer isso trazendo a teologia, e não apenas a teologia, mas o que os teólogos antigos, antes de nós, entendia sobre o tema e conseguiu colocar isso na vida prática. A gente conseguiu linkar isso daí. E esse livro é especial por isso, porque ele pega a parte teórica e ele coloca na prática e fala assim, olha, você consegue, através desses princípios, entender a vontade de Deus. Uhum. Então, foi fantástico, foi realmente o divisor de águas, como você disse, na minha vida, eu entender, de fato, mais claramente a vontade de Deus, né? Porque, vamos imaginar, se nós temos um Deus que o próprio Paulo chama de Pai, e Ele é nosso Pai, de fato. Eu penso no meu pai, por exemplo. Eu sei o que meu pai gosta. Meu pai gosta de criar canário belga, pássaros. Então, eu sei como presentear meu pai. Agora, imagina Deus como Pai, escondendo a vontade dele para o filho. Isso é um Deus mau. Infelizmente, muita gente tem isso na cabeça, né? Fica buscando e vive uma vida de frustração.
frustrado porque esperando a resposta de Deus para uma coisa específica, sendo que está procurando de forma errada. Exatamente. Isso que você falou sobre Deus ser pai e a gente entender a vontade dele é muito interessante, porque quando você tem Deus como pai, você entende a vontade dele. E a gente entende isso biblicamente, né? Quando a gente olha para as escrituras, a gente toma as decisões pensando no que ele gosta e não no que a gente gostaria que ele gostasse, né? É verdade. No que a gente acha que Deus... isso... E às vezes a gente não quer entrar nesse assunto exatamente para não ferir os nossos desejos, para não abrir mão dos nossos desejos. Esse livro, ele é doloroso de ler às vezes, porque se você não quer abrir mão de algum desejo seu e você vai ler esse livro, você acaba, às vezes, sofrendo. E foi o que aconteceu comigo quando eu li o livro. Eu sofria um pouco, mas eu entendia o que ele estava querendo dizer, e no final das contas isso me amadureceu muito. Porque quando eu tenho uma escolha para tomar, seja ela pequena ou seja ela grande, eu sei como que é o padrão bíblico de como Deus revela a vontade dele. Eu sei como que Deus, como pai, quer que eu faça aquilo. É muito interessante, é muito bonito isso. E Samuel, assim, é uma pergunta meio estranha até de fazer, né? Qual que era a intenção do Weber ao escrever esse livro, né? Eu fiquei sabendo como que você soube dessa informação, mas é estranho perguntar. A gente, ele de fato, quando ele foi lançar o livro, ele gravou um vídeo junto com algumas pessoas, e ele fala lá que o intuito dele, apesar de ter várias literaturas com esse título, com esse assunto, com esse conteúdo, é fazer com que todo cristão chegue no amadurecimento. Todo cristão entenda de forma madura o que é viver e como viver. E isso foi muito impactante até ele falar sobre isso, né? Ele fala o seguinte, olha, ser sábio significa ser perito na arte de viver. Isso para mim foi fenomenal a frase que ele falou. Ser sábio é ser perito na arte de viver. Então, o intuito dele, de fato, pelo que ele externou lá, de fato foi esse, né? Entender, ensinar para aquele povo, para as pessoas, para o cristão comum, a viver de forma sábia, né? De forma bíblica, e pegar os princípios bíblicos e colocar à prova o que você está querendo e, de fato, fazer ou não, ou decidir não fazer. Uhum. E dentro disso a gente encontra várias teorias de como conhecer a vontade de Deus. Exatamente. Que não se encaixam no padrão bíblico. Exatamente. O Weber, ele trata disso do livro e queria que você falasse um pouco quais são essas vertentes, né, de como que a gente descobre a vontade de Deus que são antibíblicas. Antes de chegar nesse assunto, eu acho que o essencial é falar que às vezes nós queremos atalhos. Então, muitos cristãos, e infelizmente falando, né, não dão valor ao conhecimento da Bíblia, ao ensinamento bíblico, à meditação nas Sagradas Escrituras. E aí se baseia em sentimentos, se baseia em, de fato, outras coisas que não a palavra de Deus. Então, para que não caiamos nisso, a gente tem que entender primeiro que a base da nossa existência, assim, para a vida, a nosso manual de fé e prática é a própria palavra de Deus, né? E ele aponta isso, né, no começo do livro. Ele fala que, às vezes, nós vivemos de chavões. Deus tem o melhor para sua vida, mas o que é esse melhor para sua vida? E aí gera no coração da pessoa aquela necessidade, mas o que é esse melhor? Como eu descubro esse melhor? E acaba causando frustração mesmo, tristeza no coração. E aí, alguns momentos da vida, a gente começa a procurar alguns métodos que são, de fato, perigosos e principalmente subjetivos. E aí ele aponta lá no livro, primeiro, portas abertas. Um dos métodos que normalmente as pessoas utilizam, portas abertas. Como assim, Samuel, portas abertas? Primeiro,
será que eu mudo de emprego ou não mudo? Será que eu faço ou não faço isso? E aí surge, por exemplo, uma proposta de emprego melhor. Olha, Deus está... Essa porta aberta aqui, Deus está melhorando meu emprego. É a vontade de Deus que eu fique naquele emprego. Mas isso é perigoso, porque aquele emprego, vamos pensar um pouco. Aquele emprego vai te trazer mais benefício de relação financeira? Tudo bem, vai. Mas e com relação à família? Vai te distanciar mais da sua família? Tal. Então, às vezes, nem sempre uma porta aberta é a vontade de Deus para nossa vida. Uhum. Entendeu? Isso é interessante demais, né? Porque geralmente a gente passa isso até para campos mais densos que é a família, né? Por exemplo, a construção familiar. Entre essa e aquela pessoa. Como que ele vai falar disso também no livro. Vai, sim. E é muito interessante como que a gente lida com a escolha de forma irracional. Não sei se o termo fica muito vago, mas é buscando coisas que a Bíblia trata racionalmente, mas que a gente busca não enxergar pra gente achar um fator abstrato pra dar suporte pra gente, né? Uhum. Que é essa porta aberta, né? Só porque vai me dar uma vantagem nisso, então é de Deus. E talvez seja essa vantagem que vai te afastar dele, né? Exatamente. Então, ele aponta, por exemplo, essa porta aberta que ele fala, né? Como talvez não seja a vontade de Deus, porque é subjetivo. É subjetivo. E aí, quando ele vai traçar a questão do caminho da sabedoria, ele vai apresentar 4 caminhos que a gente pode testar aquela escolha da gente e, de fato, ver se aquilo é a vontade de Deus. Então, porta aberta é um método perigoso para a gente encontrar a vontade de Deus. E outra coisa que ele aborda é testes. Se chover hoje, é da vontade de Deus. É coisa bem esdrúxula, né? Mas, se eu abrir no versículo tal, é da vontade de Deus, que ele vai falar, ele vai falar do meu coração. Uhum. Então, esses testes, e aí alguns falam até do Gideão, que teve aquele... Mas a vontade de Deus já estava falada para Gideão ali, né? Então ele aponta até esse caso lá na Bíblia. A vontade de Deus já estava certa ali. Ele que teve dúvida, que teve falta de fé. A falta de fé foi dele, mas a vontade de Deus já tinha sido proclamada ali para ele. Já era decretivo. Exatamente. E esses testes também é subjetivo. Não está na Bíblia isso. Eu vou testar aqui. Se a pessoa falar uma palavra comigo, isso não é vontade de Deus. Eu lembro que teve uma época que eu fazia muito isso, né? Acho que a minha adolescência inteira eu aprendi desse jeito, né? Era questão de hábito, cultura, da igreja, da família, enfim. E a gente fazendo isso, eu fazia isso, falando particularmente, né? Falando de mim. Parecia que Deus não estava me respondendo. E aí isso cria uma frustração. Você vê que gera um monte de consequência. E aí você tem uma deturpação teológica na sua mente. Você começa a criar uma visão de Deus totalmente errônea, né? Tipo, Deus não está me ouvindo, Deus não gosta de mim, Deus está me punindo, Deus está me frustrando. E aí você começa a criar paranoias, a ponto de você viver em desacordo total com as Escrituras. Exatamente. E aí um outro método que ele aborda também é o método de escolher versículos aleatórios. Deus vai falar comigo. De promessas, isso, né? Deus vai falar comigo agora. Eu abro a Bíblia em qualquer lugar e aponto o dedo. Aí, olha, falou comigo, Deus falou comigo. Entendeu? Isso também é perigoso, porque a gente tem que ver a Bíblia, não ler apenas, né? Não é só ler, é meditar nela. Aí interessante é que quando cai num versículo ruim, você muda, né? Exatamente, aí você vai pra outro. Tem até um pastor que falou que vai fazer uma caixinha de promessas com coisa ruim, para ver se as pessoas compram e param de fazer isso, né? E começam a ler a Bíblia de fato. Porque, afinal de contas, a Bíblia inteira é pra gente, né? Exatamente. Então, não faz sentido você escolher um trecho como se fosse só pra você. E tirar do contexto. E isso o problema todo é tirar do contexto, não entender o versículo no contexto. E isso gera muita heresia, isso gera muito erro, isso gera muita tomada de decisões erradas. Porque, e aí quando ele erra, quando a pessoa erra, coloca a culpa em quem? Em Deus? Porque o erro foi seu. Você não utilizou a Bíblia Exatamente. de forma... aí que gera aquela teologia errada, que gera um relacionamento supérfluo e até mesmo aniquilar o relacionamento com Deus. Né? Exatamente. As pessoas se afastam do evangelho por decisões erradas. Exatamente. Então, esse é um método também que a gente não pode seguir. Não pode. Esqueçam caixinha de promessas, por favor, gente.
E um outro que ele levanta são as impressões, né? O sentimento. Ai, meu coração tá tão em paz com essas coisas. E aí, é quando ele aborda sobre a questão de Jeremias, né? 17:9, falando sobre enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Letícia, se a gente pegar todas as coisas, o coração ainda é mais enganoso. Olha a periculosidade de nós vivermos de sentimento, de sentido. Tem um pastor que na aula de seminário, falando pra gente, olha, Cristo não é apenas para ser sentido, mas para ser vivido, obedecer, colocar em prática. Isso é cumprir a vontade de Deus também, colocar em prática os preceitos bíblicos na minha vida. É viver de forma moral, é viver de forma que se adeque ao que a Bíblia vai me ensinar. Então, as pessoas gostam de viver do sentimental, do emocional, mas isso só é perigoso. Nós temos que realmente também utilizar nosso raciocínio, porque se não fosse importante, Deus não teria nos dado. Exatamente. Isso é um ponto que o Weber levanta muito bem, né? Claramente. Exatamente. A gente quer viver muito pelo emocional, mas e o racional também? Vamos colocar o pé no chão, vamos pensar, vamos colocar as coisas no lugar. Não é viver de sentimento. Viver de sentimento vive uma vida de frustração. Exato, é exatamente isso. É uma montanha-russa, né? Exatamente. Vai, desce, sobe. E o interessante é essa questão de você entender que as emoções e os sentimentos são, sim, algo de Deus para nós. Ele colocou essa essência na gente, mas eles têm que estar no devido lugar. Exatamente. Eles têm que glorificar a Deus. Eles estão ali para apontar para Cristo e não para tomar o lugar dele, né? Não para tomar o centro da nossa vida. E a razão é algo importante também. Assim como ela também não pode tomar o centro da nossa vida, como se Deus fosse uma matemática que a gente estuda e encontrou o resultado, a gente tem que levar em consideração que Deus nos deu um livro para a gente pensar, a Bíblia, né? Que é a forma que ele se revelou a nós, para a gente pensar, para a gente estudar, para a gente usar o raciocínio que ele deu para a gente entender a vontade dele. Exatamente. E ele traz isso, o Weber traz isso de forma maestral ali, né? Trazendo essa realidade pra gente. Olha, pense, raciocine, utilize as ferramentas que Deus te deu para que você conheça, de fato, a vontade de Deus. Tem duas vontades que o Weber descreve, né? Da vontade de Deus. Existem 2 tipos. E como que elas podem ser aplicadas na nossa vida, né? A primeira vontade que ele fala no livro, e aí ele divide o livro em 2 partes, então nessa primeira parte ele faz o levantamento realmente dessas 2 vontades, né? A vontade preceptiva, a vontade preceptiva e a vontade decretiva. A vontade preceptiva, já pela palavra já fala, né? Preceitos, né? A gente vai seguir os preceitos, os mandamentos, as orientações que ele tem para nos dar, viver uma vida santa, viver uma vida pura, viver uma vida moralmente fiel às Escrituras. Então, tem essa vontade, a vontade preceptiva, e a vontade decretiva. O que é a vontade decretiva? É essa questão mesmo da Deus, Deus cria, Deus tem o poder da criação, e Deus tem o poder da história, né? Deus tem o controle da história nas mãos. Por exemplo, um exemplo da decretiva é a própria salvação, né, da humanidade. Ele decretou. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia vai nos orientar. Então, esse é um exemplo de vontade decretiva. Então, ele aponta essas 2 vontades e mostra pra gente, olha, busque a vontade preceptiva, busque viver uma vida santa, busque viver uma vida que agrade a Deus. Essa é a primeira parte que ele traz no livro, né? A Bíblia trata dessas 2 vontades, né? Muito interessante. Quando você lê o livro do Weber e você vai ler a Bíblia, você consegue enxergar com mais clareza essas partes, né? Porque às vezes você está lendo a Bíblia e você não está enxergando. Aqui, é vontade decretiva de Deus. Aqui é vontade preceptiva de Deus. E aí, quando você lê o livro e você entende essas nuances, é muito interessante, porque você consegue passar para sua vida prática, né? Exatamente. E é interessante que ele aborda vários versículos, assim, e dá uma breve resumida, uns comentários sobre aquele versículo, e ajuda quem está lendo a entender, de fato, aqueles versículos e compreender isso aqui é a vontade preceptiva de Deus.
Isso aqui é o que Deus quer para minha vida. Sabe, uma coisa que ele até levanta o Romanos 8, né? E ele vai falar sobre o que Deus espera de nós, né? Que nós, acho que até em um ele fala, Romanos 8, 28. Ele fala o seguinte, que o que Deus quer e o que Deus requer de nós é que nós sejamos a imagem do seu Filho. Quer saber da vontade de Deus? Busque ser a imagem do seu Filho. É isso que Deus quer para nós. E ele traz isso, é muito, muito, muito bonito isso. E é uma vontade perceptiva, é seguir realmente os preceitos de Deus. É porque ele é o verbo que se fez carne, né? Exatamente. Você vai olhar para Cristo encarnado e você vai ver ali a vontade de Deus encarnada, né? Exatamente. A vontade, a perfeição encarnada. Então a gente vai olhar para ele como modelo, como parâmetro de todas as nossas escolhas, né? Parece até clichê, mas a gente fala, o que faria Jesus nos meus passos? Diante de tal escolha, o que faria Jesus? É lógico que passa a ser um escopo muito grande pensar isso, mas nos ajuda a refletir no caráter de Deus, a refletir naquilo que Jesus fez e que está lá escrito na Bíblia e que pode nos ajudar, nos auxiliar a tomar as nossas decisões no dia a dia, no cotidiano e nas coisas que são declaradas como grandes na nossa vida. Por exemplo, escolha da faculdade, o Weber fala, né? Como escolher o que curso fazer. E aí, isso é muito interessante que ele falou. E aí, eu creio que as pessoas estão assistindo a gente agora e tá perguntando assim, e daí? E daí? Mas como é que é isso? Como é que eu faço, né? Então, exatamente. E aí a gente vai passar para a segunda parte do livro, né? A segunda parte do livro que trabalha isso muito. Acho muito legal, porque ele traz aspectos práticos também do livro, né? Essa segunda parte, ele ensina pra gente o passo a passo do como caminhar segundo a sabedoria, né? No caminho da sabedoria. E ele dá alguns princípios para que a gente possa trabalhar. E isso é muito bom, porque a gente começa a ter um padrão, né, bíblico de comportamento. Não que a gente vai virar um robô e vai fazer escolhas, é assim, assim, assado, né? Robotizar as nossas escolhas. Mas é no sentido de, quando você tem a palavra de Deus incutida no seu coração, e você avaliando sempre o seu coração, porque como você diz, o coração é enganoso, você avaliando sempre o seu coração e o desempenho que a Bíblia tem de mostrar pra gente, como que a gente tem que fazer as nossas escolhas, sempre você alinhando isso, as suas escolhas vão ser muito melhor pautadas, bem feitas e sempre debaixo de oração, sempre buscando do Senhor esse relacionamento, essa profundidade, para você não fazer a sua vontade, para fazer a vontade do seu coração, que é pecaminoso, mas fazer a vontade do Senhor, que sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, afinal de contas, Ele é o nosso Criador. Então, quando a gente tem essa teologia clara na nossa cabeça, ter esse escopo de criação, de quem é Deus, as mínimas escolhas, elas vão ser feitas de acordo com o verdadeiro evangelho. Então, esse lance da universidade, que curso eu vou fazer? Como que eu lido, por exemplo, se eu escolhi o curso errado, que o Weber fala, e aí o que eu faço? Eu tranco o curso, continuo? Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. Enfim, o Weber vai dar um panorama mais bíblico, né? Levar com mais leveza esse assunto, exatamente, né? Deus não requer a perfeição de Cristo em você agora, no sentido de agora você tem que ser perfeito para sempre. Ele te dá a capacidade de escolher biblicamente, te aperfeiçoando até o dia em que nós seremos glorificados com o Filho dele. Então acaba sendo... É uma história linda, né? A gente tá falando do livro, mas a gente olhando para o Evangelho é uma história linda. É uma história de decisões. Você vê homens de Deus decidindo coisas conforme a vontade dele, né? Aceitando e obedecendo a vontade de Deus. É uma questão de obediência, de ser fiel ao Senhor. É lindo, né? Se deixar, a gente fala que chora, fica emocionado. É verdade. Mas no fim das contas, Samuel, eu vou perguntar para você, como que eu descubro a vontade de Deus para mim? O livro realmente vai trazer essa perspectiva, né? De como, agora, tudo bem, Samuel, você falou aí, a Letícia também falou, mas e qual faculdade eu faço? Talvez eles estão pensando nisso. Mas ele traz, de fato, apontando esse caminho da sabedoria, ele vai trazer 4 aspectos desse caminho da sabedoria. E o primeiro aspecto que ele levanta é a reflexão. O ser humano, ele age às vezes muito por impulso, né?
Tem uma frase que o meu tio, que é pastor, ele sempre falava comigo. Samuel, com muita emoção, não se toma decisão. Com muita emoção, não se toma decisão. E eu falo, nossa, e o que significa isso? Reflexão. Eu vou parar um pouquinho. Não vou tomar decisão agora. Eu vou descansar aqui a minha cabeça. Não vou fazer nada que realmente me arrependa. E Heber vai trazer esse caminho da reflexão. Vai mostrar pra gente que a gente tem que não apenas ler a Bíblia, mas refletir na Bíblia. Buscar conhecer, de fato, a Bíblia, conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. A gente não pode falar que ama uma pessoa, Letícia, se a gente não conhece essa pessoa. A gente não consegue compreender como caminhar com aquela pessoa se a gente não tem intimidade com aquela pessoa. Então, ele fala assim, olha, leia a Bíblia, reflita nas Sagradas Escrituras, se aprofunde no conhecimento de Deus. Eu acho lindo quando Paulo está escrevendo Filipenses. Ele, no capítulo 3, ele vai meio que se defender, porque existiam judaizantes, né? E eles estavam querendo ensinar coisas erradas para aqueles irmãos lá em Filipe. E ele fala o seguinte, olha, se for para confiar na carne, mas eu. E ele começa a falar quem ele era, né? Judeu de judeu, hebreu de hebreu, judeu, fariseu. Ele foi circuncidado no 8º dia. Então, ele estava mostrando um aspecto dele ali, mas o que me chama a atenção é o versículo que ele fala o seguinte, olha, eu troquei tudo isso pela sublimidade do conhecimento de Jesus. A profundidade do conhecimento de Jesus. As outras coisas para mim não valem nada. Para mim o que importa é conhecer a Cristo. Então a gente tem que refletir nas Escrituras. A gente tem que conhecer profundamente o que Deus quer para nossas vidas através das Escrituras. A gente tem que se aprofundar, Letícia, ao ponto de fazer parte da minha rotina conhecer mais de Deus. É amar de fato Deus porque conhece, não porque ouviu falar. Refletir realmente nas Sagradas Escrituras, entendendo que ela é meu manual de fé e prática. Sem isso, eu não vou ser uma pessoa sábia. Eu não vou estar trilhando o caminho da sabedoria. Eu não vou estar buscando conhecer mais de Deus para cumprir o que Ele tem proposto para mim. Então, esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro caminho para que eu me torne uma pessoa madura, uma pessoa sábia. E o segundo caminho que ele aponta no livro é o caminho do aconselhamento. E aí ele fala, é interessante que ele fala, ninguém é sábio só. A gente precisa de pessoas que, de fato, tenham mais experiência que eu, que realmente sejam cheias do Espírito Santo, que tenham vivido várias experiências com Deus, que tenha algo para me passar. Por exemplo, eu estou querendo um conselho para se eu caso com aquela pessoa ou não. Primeiro eu vou refletir quem é ela, né? Como é que ela atua com a mãe, com o pai? Como é que ela é nas decisões que ela toma? Como é que ela é uma pessoa que realmente busca a Deus, que conhece a Deus? E aí, segundo, eu vou começar a me aconselhar com outra pessoa. Aí eu quero casar. Você vai se aconselhar com quem? Com uma pessoa que já casou 6 vezes? Não bate essa conta. A gente tem que se aconselhar com pessoas que realmente a gente percebe que são pessoas que vivem de fato o Evangelho e buscam viver e são cheias do Espírito Santo. Que tem a palavra com autoridade, né? A palavra de Deus é autoridade no aconselhamento. Né? Exatamente. Então, esse é o segundo caminho que a pessoa tem que tomar, que tem que seguir para realmente viver uma vida santa e uma vida sábia, né? Como o Heber vai dizer. E o terceiro caminho é o caminho da suspeita. Como a gente já falou, o coração é enganoso. E nosso coração, às vezes, deturpa o que a gente quer. Nosso coração, às vezes, nos aconselha muito mal, e às vezes não. A maioria das vezes aconselha muito mal. Então a gente tem que começar a desconfiar até da gente mesmo, né? Em algumas decisões que a gente tem que tomar. E Heber, ele levanta isso, né? Esse entendimento aí, que a gente tem que realmente suspeitar. Fazer perguntas
contrárias, assim, mas será que é isso mesmo? Uhum. Então, e passando esses 3 caminhos, se eu ainda não tenho certeza que aquilo é uma decisão sábia que vai me levar mais perto de Deus, eu tenho um 4º caminho, que é o caminho da espera. Que é o mais difícil, Que é o mais parece, difícil. Mas esse é um caminho que a gente tem que lidar. E é interessante que em alguns outros livros esse caminho não é trazido, né? E Eber traz uma novidade nesse sentido, né? É esperar mais em Deus. Se você tem uma decisão para tomar hoje e não tem certeza, espere para tomar amanhã. Uhum. Se não tem certeza amanhã, espere para tomar depois da manhã. Mas espere para que você realmente veja que nesse caminho vai ser uma coisa boa para você. E aí ele traz uma frase muito interessante. Deus, ele não vai... deixa eu ver se eu consigo lembrar. Deixa eu ver se eu acho que eu marquei aqui. Não sei se eu vou conseguir... Mas pontuando essa parte da espera, eu acho muito interessante pra gente, como cristão hoje, né? A gente espera que Deus responda agora. Aí eu orei, passou 2 minutos, tá respondido. E pode ser que aconteça, pode ser que a gente entenda rápido as coisas, e pode ser que não, pode ser que demore anos, pode ser que demore meses, enfim. E qual que é a intenção de Deus em fazer com que a gente espere, né? Deus não está sendo um carrasco em fazer com que a gente espere a resposta ou espere as coisas acontecerem. Pode ser que isso seja mais para gerar fruto do Espírito do nosso coração, né? Para que a paciência ela seja refinada dentro de nós, para que a paciência a gente se torne algo fácil na nossa vida, algo mais presente na nossa vida, na verdade. E aí Deus possa agir através de outras áreas com essa paciência que ele colocou através da espera, né? É verdade. Ele fala aqui assim, ó. Sinclair diz que esperar é aprender a confiar no guia. Quanto melhor o conhecemos, mais entendemos sua direção. Deus não está interessado apenas em que conheçamos a sua vontade intelectualmente. Ele está muito mais interessado em nossas vidas do que imaginamos. Sua vontade há de ser operada em nós, não somente revelada a nós. Seu objetivo é a nossa santificação. Exatamente. Então, se você está preocupado ou preocupada em qual faculdade fazer, primeiro reflita sobre isso. Eu estou entre medicina e estou entre advocacia, direito, né? Uhum. Primeiro, eu gosto de sangue? Eu não gosto de sangue. Então você já tem a sua resposta. Eu só Na reflexão você já parou no primeiro, pois né? Eu só refleti. Então, sigam esses passos, né? Conheça, utilize-se deles para que as suas decisões sejam de forma mais bíblica, de forma mais suave, como você disse, e para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Exatamente. Porque esse é o objetivo final do cristão, né? Nós somos chamados para glorificar a Deus. Exatamente. Efésios vai mostrar isso claramente. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Uhum. E é interessante que até a nossa confissão fala isso, né? Sobre qual que é o propósito final do homem. É glorificar a Deus e gozar da sua presença. Exatamente. Então não é um glorificar debaixo de um jugo, né? Não. É um glorificar a Deus com prazer na obediência, com prazer em fazer a vontade dele. Então se hoje você teve esse lapse na sua cabeça de será que essa é a vontade de Deus mesmo? Ou não queria que fosse essa, se fosse a vontade de Deus, né? Não gostei muito. Mas eu espero que hoje você tenha vontade de fazer a vontade de Deus. Por mais que isso soe um pouco estranho na sua cabeça hoje, ela com certeza vai te dar prazer porque você está com o seu Senhor e fazendo a vontade dele. E que isso vai glorificar o nome dele, no final das contas. É verdade. Esse assunto dá pano pra manga, né? Esse assunto é muito bom, porque a gente sempre chega no cerne, que é Cristo. A gente sempre chega no assunto principal, que é o nosso propósito diante de Deus, que é glorificar o nome dele em cima de nós. Que nós não sejamos reconhecidos, mas o nome dele seja reconhecido em nós, né? Que Cristo seja glorificado. Samuel,
quero pedir para você dar a sua mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, sobre esse livro, sobre a sua indicação e o incentivo que você dá para eles. Assim como o autor, ele fala, né, que o que Deus espera de nós não é nos dar atalhos, mas sim nos fazer maduros para sabermos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Então eu rogo para que Deus esteja guiando os nossos passos, né, para que possamos nos aperfeiçoar nele e conhecer mais a vontade de Deus. E eu creio que ao ler esse livro vocês vão ter instruções valiosas para que a sua vida seja para glorificá-lo e gozá-lo, né? Exatamente. É esse o fim. Acho que acabamos super bem. Falaria mais e mais aqui sobre isso. É um assunto muito bom. E esse livro, ele tem uma linguagem muito boa, porque ele não é um livro difícil de ler. O Weber tem essa arte de escrever para qualquer um. Ele é maestro, né? Ele é maestro, ele consegue fazer isso de forma maestral. É muito bom. É um livro que você lê super rápido, assim. Apesar de ser um conteúdo denso, você chora, você ri, você faz tudo com esse livro, mas é muito bom. Eu super recomendo, Samuel aqui super recomenda. Eu acho que esse assunto eu creio que esse assunto foi importante para você. Eu espero isso, espero que você tenha se deleitado nesse assunto. Mas no final das contas a gente só falou um pouquinho, né, do que esse assunto significa e quão vasto ele pode ser. Eu espero que você compre esse livro, comenta aqui embaixo, fala as suas impressões sobre o livro, se você leu. Compre esse livro, fale. Depois você pode voltar nesse vídeo e comentar, daqui mesmo que seja 5, 10 anos, pode comentar. A gente gosta de ver como que o conteúdo tem chegado a vocês, porque no final das contas o conteúdo não se trata de nós, não se trata da Letícia, não se trata do Samuel, nem se trata nem mesmo de Pinheiros. Se trata de Cristo sendo glorificado, como a gente falou aqui, e se trata da palavra dele transformando vidas, transformando decisões, fazendo com que pessoas encontrem os melhores caminhos, que é o caminho da vida, que é Cristo. O melhor caminho, na verdade, né? Que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que as suas escolhas sejam pautadas nele. Então, eu quero deixar o Clube do Livro por aqui. Eu espero que você tenha se deleitado. Espero que na semana que vem você esteja conosco novamente. E é isso. Tchau, tchau. Até mais.